Já diria o velho ditado: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Elas são o que motiva historiadores, arqueólogos, físicos e profissionais de todas as áreas da ciência a continuar explorando o mundo que já conhecem. Sem nos perguntarmos sobre o verdadeiro significado do que está ao nosso redor, não progredimos nem como indivíduos e nem como sociedade. Só que algumas dessas perguntas demoram mais do que outras para serem respondidas, ao ponto que várias serem tão cheias de detalhes, mas vazias de informação, que acabam sendo um verdadeiro desafio para quem quer que esteja investigando a situação. Assim, nascem os mistérios, sejam eles relacionados às civilizações antigas, tecnologias perdidas ou lendas urbanas que, bem lá no fundo, levam consigo alguma verdade. Muitos desses mistérios sobreviveram assim por muito tempo, mas acabaram solucionados, como o Triângulo das Bermudas, que estatisticamente não é mais ou menos perigoso do que qualquer outro ponto dos oceanos. Mas outros parecem não ter sido feitos para dar alguma resposta ao mundo, mesmo depois de séculos ou até milênios. Então, que tal conhecer alguns deles? Veja no vídeo de hoje os 5 maiores mistérios não resolvidos da história. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O fenômeno de Resdallen. Geralmente, os grandes mistérios da história envolvem situações que aconteceram há muito tempo ou, recentemente, apenas uma vez. Entretanto, o primeiro mistério desse vídeo é um fenômeno que acontece com muita frequência em um vilarejo norueguês e que, ainda assim, não tem uma resposta conclusiva. O vilarejo de Resdallen fica em um vale de mesmo nome no centro da Noruega e contém aproximadamente 150 habitantes. Já dá para dizer que o lugar tem cara de ser misterioso, não é mesmo? Bem, é nesse vale que um dos fenômenos naturais mais interessantes e inexplicáveis acontece: as luzes de Resdallen. Vistas pelo menos desde os anos 30, os raios de luz que atravessam e sobrevoam o lugar não parecem ter qualquer padrão. Às vezes, movimentam-se bem rápido, outras parecem simplesmente pairar pelo vale. Registros mostram que o fenômeno pode durar alguns segundos ou várias horas, além de poder acontecer em várias cores, como branco, vermelho e amarelo. E o mais importante, ninguém sabe o porquê. No entanto, existem várias tentativas de explicar essas luzes enigmáticas, que vão de estudos científicos a ilusões de ótica. Quanto à parte acadêmica da coisa, as soluções são bem diversas e parecem ser uma versão geológica do que provoca o arco-íris. Uma dessas explicações cita o escândio, mineral abundante nas formações rochosas do vale, como agente de combustão de elementos como hidrogênio, oxigênio e sódio, que por acaso existem no rio Resja, que corta o vale. Em resumo, quando um desses elementos se encontra com o escândio no ar, isso provoca as explosões de luz que as pessoas veem. A teoria mais aceita até então é bem recente, data de 2016 e é resultado de uma pesquisa iniciada lá em 1982, quando o fenômeno ficou conhecido mundialmente por ter tido um pico de atividade, entre 15 e 20 luzes na semana. O engenheiro Erling Strand defende que o que causa a iluminação de Resdallen é o que pode ser considerada uma bateria natural, também por razões geológicas. Em seu estudo, a água do rio, rica em enxofre, em contato com o cobre, de um lado do vale, e o ferro e o zinco, do outro, cria um campo eletromagnético que gera as faíscas que o mundo conhece como luzes de Resdallen. Infelizmente, o fenômeno parece estar em baixa atualmente, com apenas 10 a 20 ocasiões anuais em contraste com a atividade semanal. Entretanto, não se sabe se as formações rochosas podem, com a deterioração e a ação do tempo, fazer com que as reações sejam mais frequentes no futuro. O jeito é esperar e preparar a câmera profissional. Número 2. As estátuas da Ilha de Páscoa.
Não é como se fosse uma história desconhecida, nós sabemos. Na verdade, existe até um emoji de uma dessas estátuas chamadas Moais. Mas isso não quer dizer que tudo sobre a Ilha de Páscoa está resolvido. Ela ainda esconde muitos segredos indecifráveis. As próprias estátuas trazem muito mais perguntas do que respostas para o mundo contemporâneo, visto que grande parte da cultura e conhecimento da civilização Rapa Nui, os nativos da ilha, que foi povoada no século XIII a.C., foi perdido com os conflitos causados por europeus e chilenos e, claro, pela própria passagem do tempo. Assim, é quase impossível responder sobre os objetivos e funcionalidades dos Moais. Acredita-se que eles representam ancestrais dos antigos polinésios e eram utilizados em rituais, mas ainda são suposições pouco conclusivas. Uma novidade em relação a elas é como, recentemente, descobriu-se que as famosas cabeças gigantes não são só cabeças e têm troncos completos enterrados. Era sabido que algumas delas tinham ombros e busto, mas a escavação de 2011 descobriu estátuas de corpo quase inteiro, com até 7 metros de altura. Isso trouxe ainda mais problemas para o enigma mais duradouro sobre a confecção das estátuas. Como elas foram parar na parte baixa da ilha, sendo que são feitas da rocha vulcânica da cratera Rano Haraku, a uma distância e altura consideráveis e chegam a pesar mais de 60 toneladas. Alguns experimentos vêm sendo feitos desde os anos 80, alguns com mais sucesso do que outros. Entre improvisar veículos de madeira e tentar içá-las com outras ferramentas do período, concluíram que não era um trabalho fácil. Mas uma lenda do próprio povo Rapa Nui ajudou a entender uma boa solução. Segundo a civilização, os Moais poderiam andar por conta própria quando animados por magia. Sendo assim, foi utilizada uma réplica de 10 toneladas e várias cordas, além de 16 pessoas, para puxar a estátua de um lado para o outro, para que ela conseguisse fazer um movimento parecido com passos. E funcionou. Ainda não se sabe se todas elas poderiam ser transportadas dessa maneira, mas já é um grande começo. Entretanto, um mistério ainda persiste. Será que os Moais andavam por conta própria? Número 3. Rongorongo. Você se engana se acha que o assunto Ilha de Páscoa já acabou. Pois bem, sabe quando falei que a cultura dos Rapa Nui tinha sido destruída ou simplesmente sumiu com a história? Bem, uma das coisas mais importantes a desaparecer foi a linguagem. Sem ela, algumas boas explicações sobre os hábitos, conhecimentos e rituais dos nativos ficaram perdidos até hoje e possivelmente ficarão para sempre. A última esperança da ciência está em 26 peças de madeira com glifos indecifráveis até então. Deram a esse sistema de comunicação o nome de Rongorongo, por ser o equivalente em Rapa Nui de ações como recitar e declamar. O que se sabe é que o Rongorongo é muito mais recente do que se esperaria de uma língua perdida. Ele teria sido criado em 1700 e caiu em desuso em menos de 2 séculos. Os símbolos parecem possuir formas animais, sendo fácil identificar patas, caudas, cabeças e outros elementos, o que faz ser ainda mais complicado decifrar de acordo com o que conhecemos como linguagem. Além disso, ele é um dos poucos sistemas bustrófedons da história, o que parece um xingamento muito feio de se fazer, mas é só uma palavra difícil para dizer que o Rongorongo é lido alternadamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E, para completar, ele é o único bustrófedon reverso, o que quer dizer que as linhas são alternadas também em sua rotação. Ou seja, para ler um texto em Rongorongo, a pessoa deve ler a primeira linha, girar o texto em 180 graus, ler a próxima linha, girar o texto, ler a próxima linha e por aí vai. Tudo bem, nós vamos resumir. Você precisa de muita força de vontade para conseguir ler em Rongorongo. Agora não parece tão estranho que essa linguagem tenha se perdido em tão pouco tempo, não é? Número 4. As linhas de Nazca.
Não são só os Rapa Nui que têm grandes mistérios não solucionados. A civilização de Nazca, por exemplo, deixou uma herança bem recheada de tecnologias e artefatos interessantes que vão de cerâmicas e têxteis a complexos aquedutos. Mas sua contribuição mais conhecida até hoje vem no que as pessoas chamam comumente de linhas de Nazca. Geóglifos marcados no deserto com desenhos que só podem ser vistos a uma altura considerável. Plantas e animais gigantescos foram retratados no solo, sem um motivo aparente e sem a menor indicação do processo, o que fortalece o enigma que sobrevive há quase 100 anos, embora os desenhos em si sejam muito mais velhos. As teorias variam com bastante frequência. Ora, as linhas eram utilizadas para adoração religiosa, ora, para representar figuras astronômicas. Um historiador suíço publicou em 1983 uma suposição de que os geóglifos funcionavam como um tiar de proporções gigantes para a fabricação de tecidos. Mas há também quem acredite que procurar um motivo para elas é inútil. Para o Dr. Joy Nickel, da Universidade de Kentucky, elas são o que são: linhas, desenhos. Como já foi provado que elas podem ser vistas sem precisar alçar voo, talvez não haja um motivo especial para a existência delas sem ser um pouco de tempo livre, digamos assim. Mas cá entre nós, quem quer acreditar que é só isso mesmo? Eu não. Número 5, o Homem-Mariposa. Olha, até que foi bem interessante ver os mistérios da natureza, de civilizações antigas. Mas tem uma outra categoria de enigmas da história que não tem quem não se interesse: criaturas lendárias. Seja o monstro do Lago Ness, o Pé Grande, o abominável Homem das Neves. Vez ou outra na história surgem casos de seres únicos que mexem com a curiosidade e o medo de alguma região. Mas existe uma criatura em específico que não se contenta em aterrorizar uma floresta ou um lago, e sim o mundo inteiro. Para muitos, o Homem-Mariposa é tido como o mensageiro da tragédia, tendo sido avistado pela primeira vez em Point Pleasant, uma pequena cidade dos Estados Unidos, logo antes de uma ponte cair e matar 46 pessoas. Depois desse episódio, houve relatos da presença da criatura em lugares como Chernobyl, antes do desastre nuclear, e em Nova York, antes do 11 de setembro. As descrições em todas essas ocasiões são bem parecidas. Um ser humanoide, com asas gigantescas e olhos vermelhos brilhantes, próximo a áreas que entram em algum tipo de colapso pouco tempo depois. Muitos desacreditam a história, dizendo que as visões podem se referir a animais como garças ou corujas, especialmente em episódios à noite. Mas uma série de outras teorias discorre como o Homem-Mariposa pode ter origens alienígenas ou demoníacas. Inclusive, o filme A Última Profecia, de 2002, é sobre a origem do fenômeno em Point Pleasant. Mistérios podem ser fascinantes e assustadores ao mesmo tempo. Criaturas místicas ou formações naturais únicas podem fazer com que nossa civilização inteira se mobilize para entender se o mundo que vivemos vai um pouco além do que achamos. Às vezes, as respostas que conseguimos abrem nossos olhos para novas possibilidades. Em outras, são as perguntas que nos mantêm pensando em tudo que existe, além do que podemos ver. E então, o que você achou desses mistérios? Conhece mais algum? Deixe aqui pra gente nos comentários e nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá!